Jornal da Cidade. Entrevista. Não às queimadas. Durante essa época do ano, devido à baixa umidade do ar, queimadas são frequentes em toda a região e o clima seco contribui para a propagação do fogo, que lastra com mais facilidade. Na nossa região, o registro de incêndio tem sido constante nos últimos meses. E para falar sobre os riscos e conscientizar a população, nós vamos conversar com o subtenente do Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas, Rogério Nunes Domingues, que fala sobre as ações do Corpo de Bombeiros na região. Bom dia, tenente, seja muito bem-vindo ao Jornal da Cidade. Ô Felipe, muito bom dia a todos os ouvintes. É um prazer a gente estar participando e agradecemos de antemão pela oportunidade que dão para a gente estar podendo falar um pouquinho sobre esse tema aí, que é um tema interessante para todas as pessoas. Tenente, nós que agradecemos a sua participação aqui no nosso jornal. Tenente, o número de queimadas e incêndios tem sido muito alto em nossa região. E um dos motivos é a falta de chuva e o tempo seco. Existe algum outro fator que contribui para a tal prática? Ô Felipe, é verdade, sim. Os fatores que influenciam principalmente na ocorrência de incêndios são o tipo de combustível, que no caso seria a vegetação seca, e com esse tipo de clima mais seco, a vegetação tende a secar mais rápido. A topografia também das regiões onde ocorrem esses incêndios, elas também favorecem muito a ocorrência e propagação dos incêndios, e a meteorologia, que a cada dia, a cada ano que passa, parece que o clima está tendo essa alteração e está cada vez mais seco. De acordo com a meteorologia, esse ano haverá um período de estiagem muito intenso. Provavelmente essas causas dessa período de estiagem estão provocando essa seca na vegetação e estão deixando o ambiente mais propício para ocorrência de queimadas. Certo. Tenente, em média, quantas ocorrências vocês têm atendido? Vale ressaltar que na nossa região, apenas a cidade de Poços de Caldas conta com uma corporação do Corpo de Bombeiros, né? Ô Felipe, sim, só para ilustrar um pouquinho, tem um plano de expansão que ele vai até 2025 e já tem essa programação há alguns anos de expandir a corporação do Corpo de Bombeiros, inclusive com um quartel que está sendo programado para ser criado em Andradas. Isso vai facilitar tanto a população, vai ser uma melhoria para a população, como para o Corpo de Bombeiros, que o deslocamento é muito grande para a gente ter que atender ocorrência em Andradas, então já vai favorecer bastante. Agora, com relação à quantidade de ocorrências, o Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas, atendendo Poços de Caldas e a região, que são mais 9 municípios, por ano a gente atende em torno de 5 mil ocorrências. Agora, ocorrências de incêndio, para você ter uma ideia, para ter uma noção, de janeiro até julho desse ano, foram em torno de 280 ocorrências de incêndio, sendo que 70% dessas ocorrências são incêndio em vegetação. Então, foram mais ou menos 280 ocorrências, no total de incêndios, e 196, mais ou menos, aproximadamente, em vegetação, seja em pasto, em lote vago, em matas. Tenente, e a gente sabe que a pessoa que coloca fogo, que comete essa tal prática, ela pode responder por algum crime, né? Sim, perfeitamente. De acordo com o artigo 250 do Código Penal, essa prática de provocar queimadas, ela configura como crime. A pessoa ela pode ser penalizada com uma reclusão, com uma prisão de 3 a 6 anos e ainda com uma punição que vai ser através de uma multa, que vai ser decorrente do dano que ela causou. E grande parte desses incêndios que vocês apagam são, às vezes, pessoas que colocam ali um fogo num terreno baldio e ele se propaga, né, tenente? Ô Felipe, muito interessante essa pergunta. Eu gostei da sua pergunta, porque isso aí vai esclarecer
bastante. As causas do incêndio, mais de 99% dessas causas são atrópicas, ou seja, são provocadas por ação humana, seja por ação criminosa, a pessoa provoca aquele incêndio com o intuito de causar algum dano, algum prejuízo, seja por vandalismo, que ocorre muito, a pessoa põe aquele incêndio só pelo prazer de ver aquela vegetação queimando. Ocorre também por queimada descontrolada, às vezes o agricultor, ele quer fazer uma limpeza de uma área para plantio e coloca o fogo para limpar aquela área e o vento ou alguma outra interferência joga esse fogo para uma mata e ele perde o controle, ele acaba se propagando e tomando proporções grandes. Pode ser até por uma garrafa de vidro que a pessoa joga no mato, né, e com a ação do raio do sol ela dá aquele efeito lupa, que acaba concentrando o calor do sol e provocando um incêndio. É uma bituca de cigarro que o motorista joga na beira de estrada. Então, mais de 99% é ação humana. Agora, menos de 1%, que são causas naturais, que são raras, são dois casos, que é a queda de raio, que no período de estiagem raramente vai dar uma chuva, vai dar um raio. Ou outro que é mais raro ainda, que seria o atrito do pelo do animal com a vegetação seca, que provoca aquela eletricidade estática e dá aquela fagulha. Mas esses casos são raríssimos de acontecer. Então, mais de 99%, quase 100% dos casos é ação humana. Que é uma pena, né, tenente? É uma pena. As pessoas não têm noção do dano que elas provocam com esse incêndio. Para muitos, é apenas um incêndio, é o mato queimando, mas as pessoas não têm noção que esse fogo que colocou naquela vegetação, ele vai destruir insetos, bactérias que são favoráveis à fertilização do solo, decomposição para criar fertilizantes para a vegetação, insetos, aves, animais, tanto a vegetação que vai ser destruída também, e tanto o solo também que sofre com a ação do calor e acaba perdendo nutrientes, né, acaba perdendo aquela vegetação, e sem a vegetação para proteger o solo, acaba tendo a erosão do solo. Essa erosão vai deslocar uma parte daquele terreno para partes mais baixas, que geralmente onde se encontra o leito de rio, vai haver o assoreamento de rio. Com esse assoreamento pode causar uma seca no período de menor quantidade de chuva, pode provocar inundações em período de chuva, porque o leito do rio vai estar assoreado. Então as pessoas não têm noção do grande prejuízo que provoca com uma chamada de uma simples queimada, né, para essas pessoas. Com certeza. Tenente, pequenos atos como atear fogo em lixo doméstico ou em folhas no quintal também é considerado crime? Sim, de acordo com a lei também é proibido fazer queimada em perímetro urbano. Você colocar o fogo no quintal, no lixo, no amontoado de folha, é errado fazer isso. Porque às vezes você acha que é uma coisa pequena e não vai se propagar. Mas aquela fumaça ela pode provocar problema respiratório em criança, idosa, pessoa que tem problema de bronquite, asma. Aquele pequeno fogo que ele colocou ali pode desprender uma fagulha que vai para a casa do vizinho, para o telhado ou para alguma parte da casa do vizinho, onde pode provocar um incêndio maior. Então, até essa simples queimada em perímetro urbano é proibido. O certo é recolher lixo, folhagem, essas coisas e colocar para ser recolhido pelo serviço de limpeza urbana. Tá certo. Tenente, para a gente encerrar, como que a população pode ajudar? É denunciando? É ligando no número 193? Fala pra gente. Sim, no caso de incêndio, de grandes proporções de vegetação, o bombeiro orienta primeiramente a pessoa não tentar fazer o combate por conta própria, porque ela não vai ter os equipamentos e não vai ter todo aquele treinamento que o bombeiro tem, corre o risco de a vegetação seca
ocorrer aquela propagação rápida do fogo e essa pessoa ser atingida pelo fogo, provocar queimaduras ou até a morte. Ou até mesmo a fumaça, né, tenente? A fumaça, certo? A fumaça também é importante. A fumaça pode intoxicar a pessoa, né? A pessoa pode desmaiar ali, ou pode passar mal, pode ter alguns outros problemas sérios por causa daquela fumaça. Então, em caso de incêndio, a primeira coisa, a pessoa acionar o corpo de bombeiros através do número 193, passar seus dados, passar os dados do local com detalhes, né? Preferencialmente a pessoa passar um ponto de referência para facilitar a chegada dos bombeiros ao local, né? A pessoa, se ela tiver condições também, informar qual foi a causa daquele incêndio e se há vítimas no local, né? Para ter que deslocar outra viatura de resgate para fazer prestar o socorro àquela vítima. Tá certo. Tenente, eu queria te agradecer pela sua participação aqui no Jornal da Cidade. Muito obrigado. Bom, acho que a gente perdeu o contato com ele, mas muito obrigado, Tenente, por ter conversado conosco. Nós conversamos com o Tenente Rogério, que falou pra gente sobre as queimadas em toda a nossa região.